É impressionante como a tendência de smartphone muda extremamente. Para uma breve referência, os primeiros telefones portáteis eram desse tamanho. E era considerado um status absurdo, tanto que quem tinha dinheiro para ter um desse fazia questão de deixar exposto, preso no cinto da calça, por exemplo. Mas beleza, desde que os celulares começaram a se popularizar, eles tiveram diversos formatos e tamanhos até o lançamento do iPhone. O iPhone meio que lançou essa tendência de smartphones sem teclados e no formato quadrado em retângulo. Hoje em dia, até tem uma ou outra que resolve ousar, como a câmera de flip ou os próprios telefones dobráveis. Mas não adianta muito, no final, o formato continua sendo muito parecido. E aí, começaram a mexer nos tamanhos. Outrora era legal ter um smartphone cheio de tecnologia e compacto. Hoje parece que a tendência são os aparelhos maiores. iPhone Pro Max, Galaxy Ultra, Plus, tudo grande, mas a Asus não. A Asus resolveu ir contra essa tendência e manteve o Zenfone compacto. E o que mais impressiona é que ela consegue fazer coisas que parecem impossíveis, como por exemplo colocar um Snapdragon 8 geração 2 e 4.300 mAh de bateria dentro de um smartphone tão pequeno. Como eu disse, dentro dessa pequena belezura a gente tem o Snapdragon 8 geração 2, e é simplesmente o chipset mais avançado do mercado atualmente. Isso somado a 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, o que o torna um dos melhores custo-benefício do mercado, já que nos Estados Unidos, por exemplo, ele custa $699. O iPhone padrão de 128 GB de memória RAM custa $799. Mas quando a gente fala de Zenfone 10, não se trata apenas de especificações high-end e tamanho. Ele é pequeno, mas ele tem tudo o que precisa e de forma acessível. Não possui um leitor de impressão digital na tela, mas tem um na lateral. E esse botão, por sinal, serve para a leitura da impressão digital, para bloquear a tela e também para chamar o Google Assistant. Tipo, é muito prático no dia a dia. A tela é de AMOLED com Gorilla Glass Victus. E pasmem, ela alcança 144 Hz em alguns jogos. Na maior parte do tempo, ele vai ficar em 120 Hz mesmo, o que já é impressionante na minha opinião. E eu sei que muita gente pode pensar, tá, mas um chipset tão forte em um espaço tão pequeno deve esquentar, né? E por incrível que pareça, não tanto. Ele esquenta, mas esquenta tanto quanto qualquer outro smartphone de alto desempenho. Trabalharam muito bem na dissipação de calor desse aparelho. Rodando jogos no máximo, por exemplo, você não sente que ele está superaquecendo. Como gamer, isso me impressionou, porque eu achei ótimo para jogar. Tem um bom tamanho, tem um bom peso, tem uma alta taxa de atualização, um chipset potente e uma tela de AMOLED. Se eu não tivesse que levar outras coisas em consideração, provavelmente esse smartphone seria perto do perfeito. Agora, eu preciso falar que, apesar de um dos grandes destaques dele ser o tamanho, e foi uma das coisas que eu mais gostei, eu entro em um dilema, que é lindo, eu adorei, mas eu tenho a mão gigante. E mesmo com o Machine Learning aprendendo a corrigir o meu texto conforme eu digito, eu tô acostumado com uma tela maior. Eu assisto conteúdo no meu smartphone, eu uso para trabalhar. Usar uma tela tão pequena por tanto tempo seguido se tornou desconfortável para mim. Eu acredito que é porque eu já estou acostumado com telas maiores. Isso é meio revoltante, porque eu adoraria poder manter o Zenfone como o meu smartphone principal. É mais leve, é mais discreto, é mais fácil de carregar. Bom, mais discreto, mais ou menos, né? Não na cor que a gente recebeu. Por sorte, temos outras cores e opções disponíveis no mercado, apesar de eu ter gostado do vermelho. E já que a gente está falando da cor, vamos falar do material, porque o material passa a impressão de que você não precisa utilizar capinha, mesmo que ele acompanhe uma capinha. Não me parece ser frágil, não me parece ser liso, tem uma texturinha, tem um grip. Claro que eu não duvido que com o uso do dia a dia ele também ia desgastar, mas ele não me parece ser tão frágil quanto um iPhone. Eu tenho menos medo de utilizar ele sem capa do que um iPhone, por exemplo. Óbvio que eu não taquei ele no chão, até porque o aparelho é emprestado, mas foi a impressão que eu tive. Outros detalhes que estão presentes no Zenfone 10, que não são mais costume hoje em dia e que eu preciso citar, é que, por exemplo, ele acompanha um carregador de 30 watts, isso no mundo todo. E, bom, as empresas não estão fazendo isso, né? Até que algumas resolveram se adequar aí à norma da Anatel, mas a Apple ainda continua mandando os telefones sem carregador. E a Asus manda um carregador Fast Charger. Eu achei isso bem bacana.
Como ele tem 4.300 mAh de bateria, acho que 30 watts é o mínimo para que você consiga carregar ele rápido. O sistema é muito bem optimizado, isso é mérito do chipset, tá? Do Snapdragon 8 Gen 2. Ele consegue optimizar a bateria de uma forma melhor, mas pelo fato da tela ser menor, ela também acaba economizando um pouco de bateria. Então você não vai ter que ficar desesperado para carregar o seu telefone no fim do dia. Outra coisa interessante do Zenfone 10 é que, diferente do Zenfone 9, ele também suporta carregamento por indução. Mas aí ele não vai carregar a 30 watts. O máximo de potência que ele vai carregar vai ser 15 watts. Além disso, a ASUS manteve a saída P2. Pois é, enquanto algumas fabricantes falaram que não tem espaço para colocar o P2, vamos simplesmente retirar do aparelho, ela manteve um aparelho que já é um dos menores do mercado. Eu acho isso irado, até porque a essa altura se tornou tão comum os aparelhos virem sem entrada P2, que quando vem, se torna um mérito, se torna um destaque. Meio que não era para ser assim, né? Tudo bem que, confesso para vocês que eu já não uso mais tanto. Eu me acostumei a usar conexão sem fio. Ainda assim, ter a opção de usar a entrada P2 em um aparelho que funciona muito bem para games é ótimo. Óbvio que se eles quisessem impressionar, eles teriam colocado um slot para micro SD, mas aí já é sonhar demais, né? Eu, por exemplo, abriria a mão de um P2 para ter um micro SD. E as câmeras, Bruno? Eu sei que você quer saber das câmeras, né? Essas duas câmeras gigantescas que você está vendo na traseira do aparelho não são tão gigantescas assim. Sinto lhes informar, mas como dizem, tamanho não é tudo. E nesse caso aqui, acaba que ele te engana. Engana mesmo, tá? Porque é só no visual. Por mais que elas tenham essa margem redonda grande para dar destaque, elas são bem pequenas e o sensor é inferior do que um no Galaxy S23 Ultra, por exemplo. E eu não vou comparar os dois aparelhos porque eles estão em faixas de preços completamente diferentes. Mas para efeito de comparação, se você olhar bem, a câmera do Zenfone 10 é apenas essa partezinha aqui dentro da margem. E essa é a câmera do Galaxy S23 Ultra. Se a gente remover a margem na edição e deixar só as câmeras, é assim que ele ficaria, o que não seria impressionante visualmente, né? Mas não se preocupe, porque nesse caso o tamanho também não é documento. O Zenfone 10 tem uma das melhores câmeras do mercado. Na verdade, eu diria que ele tem a melhor câmera da categoria. Ele perde para modelos flagship, mas não com uma diferença tão grande. Ainda mais se você, de fato, botar na balança o preço, o custo-benefício. Eu fiquei muito satisfeito com as fotos que eu tirei. Tem uma ótima exposição, dá pra ver nível de detalhes e cores vívidas nas fotos, por mais que pareça que eles dão uma leve saturada no pós-processamento. O que não é uma crítica. Eu gosto do resultado, eu gosto de fotos vívidas. E eu acho que esse também é o gosto da maioria do público, a não ser que você seja um fotógrafo profissional. Aí, nesse caso, você talvez prefira imagens mais lavadas para que você possa trabalhar em cima. E definitivamente ninguém pode negar que acertaram muito no software. Tanto que melhoraram até a qualidade do zoom digital. O pós-processamento tá ótimo. No caso dos vídeos, eu também fiquei muito satisfeito e como criador de conteúdo, em diversos momentos eu pego o meu celular e começo a gravar o que eu tô vivenciando. Ter um smartphone com uma câmera que faça bons vídeos, às vezes é mais importante do que um smartphone com uma câmera que tire boas fotos. O Google Pixel 7 que a gente analisou aqui no canal, ele tirava fotos maravilhosas, mas o vídeo deixava a desejar. No Zenfone 10, não. Eu senti que ele conseguia atender todas as minhas necessidades, independente de eu estar tirando uma foto ou de eu estar gravando um vídeo. Mesmo que esse vídeo seja em movimento, porque ele tem um nível de estabilização absurdo. Eles usam uma tecnologia que não é necessariamente nova, mas que funciona muito bem. Basicamente, a câmera captura mais do que você está vendo. E aí, o software trava em um ponto específico da imagem, e naquele ponto ele recorta as margens sobressalentes para poder criar um resultado final estável. Tipo, você está vendo isso daqui, mas na verdade o que ele está gravando é isso daqui. E aí como fica? A imagem está tremida, mas não importa, porque se ele se mantém focado em um único ponto enquanto o resto está balançando, o software automaticamente ajusta para que passe a impressão de que está super estável em um gimbal. Por sinal, essa é a tecnologia que a GoPro utiliza também, tá? E eles conseguiram encaixar isso muito bem dentro do Zenfone 10. Eu só não consegui entender uma coisa. A ASUS, fabricante do Zenfone, a ASUS é fabricante do ROG Phone. Por que a ASUS não coloca o set de câmeras do Zenfone e o software no ROG Phone? Tornaria o aparelho perfeito.
Pra mim, pelo menos. Faz uma cópia, sabe? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa até LED grandão, samurai aparecendo no aparelho. Fica maravilhoso, nem ligo. Porque, a princípio, pra mim, o ROG Phone só tem isso de defeito. Claro que ele tá enfeitado demais, né? Ele tá muito nichado. Mas as câmeras dele não são tão boas. O que eles não usam a do Zenfone? Eu não sei. E para finalizar, vamos falar aqui do sistema operacional, que como não é novidade para vocês, ele utiliza o Android. E geralmente os fabricantes personalizam o sistema Android para deixar com a sua cara. A Asus não é diferente. Ela tem uma interface própria personalizada da Asus, que é muito boa. Mas se você quiser, você tem a opção de deixar o Android base nele. O Android sem alterações feitas pela Asus. Nem todas as fabricantes te dão essa opção. Agora, uma coisa que eu só vi nesse aparelho é que você pode escolher quais as opções você quer adicionar de personalização da Asus. Você meio que pega o Android base e você fala, eu gosto do formato de ícones do sistema da Asus. Então você adiciona apenas isso. Eu gosto dos widgets da Asus, então você adiciona apenas isso. O resto fica todo como Android Stock, Android base. E isso é muito legal. Essa configuração é feita no momento em que você vai iniciar o aparelho, tá? Mas você consegue ainda assim alternar entre um modo e outro durante o seu uso. No geral, o que eu posso dizer sobre o Zenfone 10 é que ele é incrível para a categoria. E é uma pena que eu tenha uma mão tão grande e que esteja acostumado com smartphones maiores, que eu já esteja habituado ao ecossistema iOS, porque eu gostei muito de ter todo esse poder em um aparelho tão compacto. E houveram rumores de que o Zenfone seria encerrado no 10. Estavam comentando por aí, mas parece que a Asus já desmentiu, falando que isso não é verdade, e eu espero que não seja mesmo, porque ele ganhou um espacinho no meu coração. Vou ter que devolver? Vou ter que devolver, mas o que importa são as lembranças, as memórias que a gente teve junto com o Zenfone. E se você gostou, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos aqui do canal MetaTech. Um beijo e tchau!